O vereador Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha, do MDB, é o líder da bancada da situação, que dá sustentação ao governo municipal na Câmara de Indaiatuba. Com a experiência de 8 mandatos, Cebolinha já assumiu a função por 10 anos não consecutivos durante as gestões dos ex-prefeitos Flávio Tonin, Reinaldo Nogueira e Nilson Gaspar. Agora, ele é o responsável por encaminhar as discussões sobre as pautas pertinentes ao Executivo Municipal na gestão do prefeito Custódio Tavares, do MDB. O senhor é líder de governo na Câmara a pedido por indicação do prefeito. O prefeito pediu, junto ao grupo também, e foi aceito. E qual foi a tratativa, né, com o prefeito na atuação dessa liderança de governo aqui na Câmara? Eu tenho que fazer o elo de ligação, ser o canal, o principal canal político, não das atividades individuais de cada vereador, isso cada vereador tem a sua, mas na atividade política eu sou a principal ligação do prefeito com a Câmara Municipal e vice-versa. Em termos políticos, em termos de votação, de legislatura. Nesse sentido, há uma preocupação em relação à questão da transparência, né? Do que, por exemplo, o Executivo traz para votação. Então, tem muito isso, né, Cebolinha, de trazer informação em relação a projetos de lei do Executivo, né? Todas as informações serão dadas, desde que elas não sejam simplesmente protelatórias. Às vezes a oposição pode ter esse hábito de protelar, né? Então aquilo que for, que nós entendermos que é plausível, nós vamos sempre respeitar. A oposição ela tem que ser respeitada, como a situação tem que ser respeitada, né? Nós não vamos criar aqui um rolo compressor contra ninguém, mas também não vamos ser administrado pela minoria. Nós vamos ter aqui, nós somos maioria, vamos exercer a maioria, os nossos vereadores estão preparados para isso, mas com respeito e sempre democraticamente junto à minoria, que no caso é a oposição. Quando você fala em uma ação protelatória, né, em protelar, na verdade, é por meio de pedido de vistas, pedido de informação? Isso, às vezes acontece o seguinte, nós, o grupo da situação, ele tem por obrigação administrar a cidade. E às vezes a cidade requer medidas e providências legais imediatas. Não cabe essa análise à oposição. O trabalho deles é uma análise deles, mas nós temos que ter esse compromisso. Então, às vezes, nós temos necessidade de fazer com que as coisas sejam dentro da legalidade, mas que elas sejam rápidas. Isso, às vezes, vai acontecer e nós temos que fazer, né? Mas nós queremos sempre esclarecer. O que não pode é nós ficarmos aí enxugando gelo. Toda vez levantar coisas e não correr atrás. Então, não. Desde que ocorra o bom senso nas colocações, nós vamos sim dar atenção. E vai se evitar, por exemplo, a questão do conflito com relação aos projetos que chegam de última hora? Porque muitas vezes o questionamento também ocorre nesse sentido, porque o projeto muitas vezes foi protocolado no horário da sessão, no dia da sessão. Como o senhor pretende lidar com esse tipo de conflito? Eu vou buscar evitar isso o máximo possível, mas pode ocorrer de acontecer. Mas logicamente que não será normalidade, não será a regra, será uma exceção quando isso ocorrer. Vamos fazer, e isso, aliás, não é um pedido só dos vereadores da oposição. Os vereadores da situação também querem, a gente também quer. Às vezes acontece algumas coisas, como eu já disse, há uma necessidade da cidade, de uma emergência, de alguns fatos que ocorrem. Mas nós vamos tentar evitar isso o máximo que nós pudermos, não tenha dúvida nenhuma. E é o interesse do prefeito também ter com a Câmara um diálogo, uma transparência muito boa. No sentido do trabalho de consenso da bancada da situação, dá para falar, por exemplo, em demandas prioritárias por setores, digamos assim, mobilidade urbana ou saúde,
ou educação, existe um ponto de convergência em relação aos pares da bancada da situação? Um ponto uma demanda que seja comum a todos? Veja bem, o pessoal da situação, o nosso grupo, eles têm um dia, o dia todo está aí pela rua e sente as necessidades. Por exemplo, nesse momento, qual é as grandes preocupações do município hoje? Uma delas é a mobilidade urbana, né? Então, todos eles sentem o problema, todos eles recebem a reclamação da população, como recebem da saúde, recebem também da educação. Então, a demanda é a necessidade popular. Isso faz a demanda de cada vereador e de cada região, conforme o vereador atua. E tem uma proposta sua? Qual é a sua proposta de atuação? Eu quero fazer um trabalho, a minha visão vai ser muito voltada para educação, esporte e saúde. Quero fazer um trabalho, dar minha colaboração o máximo que eu puder nesses 3 setores. Em relação às questões internas da Câmara? Eu vejo uma necessidade de se fazer voltar a elaborar novamente, fazer um reestudo do regimento como um todo. Já chegou o momento de se fazer isso. O que por exemplo, está gritando aí? A coisa dentro, não saberia dizer agora, não sei rapidamente, mas há coisinhas que contrariam, conforme o tempo foi passando, novas leis foram surgindo e tal, e às vezes uma coisa contraria a outra. Nós vamos aceitar, né? E há uma previsão, tanto da lei orgânica como do regimento interno, uma necessidade de se fazer sempre um reestudo, uma recolocação. Uma revisão, né, do regimento interno. Não estava achando a palavra, revisão. E essa revisão inclui, por exemplo, aumento de cadeiras ou não? Não, de minha parte não, mas isso é algo que vai ser colocado, mas eu não vejo. Embora se possa, legalmente podemos ter até 21, eu não vejo necessidade nesse momento. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre alguns instrumentos do ritual da Câmara. Por exemplo, o uso de requerimento, que é uma coisa muito comum por parte da oposição. A questão das moções, que também se tornou muito popular entre todos aqui na Câmara, diferentemente do que era antes, né? E há por outro lado, um esvaziamento, às vezes na palavra livre, que antigamente era muito valorizada, né? Então, como que o senhor vê essas mudanças com o passar do tempo, das legislaturas, dos mandatos, no uso desses instrumentos? São todos previstos, né? Estão todos dentro do que é regimental, digamos assim, mas há uma mudança, né? A moção, por exemplo, virou a menina dos olhos. A menina dos olhos. Tem a foto com o homenageado, enfim, como que o senhor vê isso? O senhor sempre foi da discussão, por exemplo, de proposituras, né? Discutiu muitas leis que existem em Indaiatuba. E vamos discutir. E quero voltar a dar uma ênfase, de minha parte, à palavra livre. As moções, elas são, na verdade, um fruto das redes sociais. Porque hoje é uma maneira de você valorizar as pessoas, de você se pôr na rede social, de você trocar ideias com as pessoas. Então, as moções, eu vejo elas como um fruto que criou uma importância muito grande através, por força das redes sociais. Os requerimentos, eles houveram alguns momentos que eles foram usados de uma maneira muito... faz requerimento. E ele foi acabando perdendo a sua noção, porque eu até agora nunca vi um requerimento que foi feito, que foi apresentado e que teve alguma consequência lógica. Não. Né? Então eu começo a notar que quando tudo é feito muito, ele acaba perdendo a sua importância. Então essa é a verdade que eu vejo tomar. Banaliza um pouco. Banaliza. E aí entra nas moções ou não? Porque também é um excesso. Mas as moções, olha só, elas são algo assim, mais no sentido positivo. Então é uma homenagem
Caberia ou não caberia é outra questão, é uma questão subjetiva, né? Mas a Câmara tomou providências, tanto que antes podia o mesmo vereador apresentar 10 moções na mesma sessão, e hoje cabe uma moção para cada um. Quer dizer, isso já fez com que se desse uma diminuída. Por quê? Porque a Câmara entendeu que estava havendo em demasia, né? Mas você não pode deixar de entender que um cidadão que tem um comércio há tantos e tantos anos em Indaiatuba, ele acaba sendo homenageado, e para ele é muito importante. E é um reconhecimento que ele tem. Não deixa de ter sua importância. E é algo mais, vamos dizer assim, mais social do exercício da vereança. Como o senhor disse que as moções, elas são fruto das redes sociais. Pode-se dizer, então, que as indicações é a antítese, é o que o vereador traz da rua? Sem dúvida, sem dúvida. Mas as indicações também, hoje o vereador tem muito mais informações através também da rede social, porque as pessoas colocam muito os problemas da cidade. Então, as redes sociais é um instrumento também de trabalho. Sem dúvida nenhuma. Para captar demanda. Opa, sem dúvida nenhuma. A rede social, ela faz com que você tenha um contato permanente. Eu não tenho dia que eu não recebo 150, 200 mensagens. Eu não tenho dia. E gente que eu nem conheço, gente que eu não vi, e a gente vai respondendo. O prefeito pediu trégua nos primeiros 100 dias? Não tem. Em que sentido? Não tem assim nenhuma orientação específica para os 100 dias. Qual a expectativa, então, em relação ao governo do Dr. Custódio? Olha, eu tenho conversado muito com o Dr. Custódio, principalmente as questões da Câmara. Eu percebo nele uma vontade muito grande de acertar. É uma pessoa que escuta, que dá atenção, né? E que está correndo, está encontrando, está procurando. É uma cidade de 300 mil habitantes, né? Você pega uma prefeitura que as pessoas já têm, quer dizer, você chega lá, você tem que primeiro sentir onde você está, com quem é isso, quem é aquilo, e ele tem feito esse trabalho de uma maneira assim muito tranquila. Tenho achado ele assim, uma pessoa muito tranquila, e acredito, eu tenho certeza que vai ser um grande governo, um governo voltado para uma Indaiatuba sempre melhor.